Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos hoje em mais um episódio do nosso Pastoreando e hoje nós chamamos para conversar aqui conosco o Padre George. Eu vou pedir para ele se apresentar para nós e logo depois a gente vai falar um pouquinho do tema também que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo, Padre George. Bom, quero primeiro agradecer o convite por poder estar aqui, né? Então, conversando um pouquinho sobre a carta encíclica do Papa. Eu sou o Padre George Rodrigues, sou vigário na paróquia São José, matriz de Ribeirão Pires. Fui convidado pelo nosso bispo diocesano Dom Pedro no ano passado, né, em setembro do ano passado, para subir então a direção espiritual diocesana do Apostolado da Oração. Recebi a nomeação em fevereiro. E desde então, quer dizer, há pouco tempo, né, eu estou aí trabalhando junto com o grupo do Apostolado da Oração aqui na nossa diocese, né. E estou feliz de estar aqui, né? Minha primeira vez aqui, então, falando um pouquinho aqui com vocês. E pretendo, então, estar apresentando que o Papa vem querer refletir conosco, a Igreja, né? E dentro daquilo que é próprio do Apostolado da Oração, sobre essa espiritualidade do coração divino e humano de Jesus. Que coisa boa, né? Então, essa semana a gente vai celebrar a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, né? Justamente. Então, essa é uma semana especial. E falar do Coração de Jesus é sempre muito bom, ainda mais o senhor que trabalha aí com tantas pessoas do apostolado, né? Nós temos em nossas paróquias diversos membros do apostolado. Vi que o senhor trouxe até a fitinha aqui, né? Para fazer um pouquinho memória, né? E a gente quer iluminar a nossa conversa hoje aqui com a carta do Papa, né? Do Papa Francisco, né? Que de saudosa memória para todos nós, né? Foi a última encíclica do Papa Francisco. Não sei se vocês até sabem, se inteiraram, né? A última encíclica do Papa Francisco foi sobre o coração de Jesus, sobre o amor do coração de Jesus, né? Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, ao você falar, né, do trabalho na Apostolado da Oração, de fato, só aqui na nossa diocese são cerca de 3 membros do Apostolado da Oração presente em 94 das 106 paróquias da nossa diocese, mais 25 comunidades, né? Então, é um grupo grande e essa carta veio estimular bem, animar bem a espiritualidade, né, dos nossos grupos do Apostolado da Oração. E a carta encíclica, né, que o Papa escreveu, ele escreve justamente devido às comemorações, né, o encerramento das comemorações dos 350 anos, né, das aparições do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque. Ele, como também um bom jesuíta, né, fazendo parte da Companhia de Jesus, não poderia deixar de escrever, né, sobre o Sagrado Coração, visto que os jesuítas têm essa missão, receber essa missão de zelar, né, pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Só interessante lembrar que essa encíclica, né, a Dilectio, né, ele nos amou, né, sobre o amor humano divino de Jesus, apesar de ser a carta que nós estamos tendo agora em mãos, já existiram outras cartas, né? Desde lá de 1896, em torno disso, Leão XIII já escreve uma carta falando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então, e depois surgem outras, Auretes, também Aquas, né? Do Papa Leão IX, se eu não me engano, que é a carta magna, né, da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, e segue depois o Concílio do Vaticano II, tem a Gaudium Spes 22, que vai falar um pouquinho também, né, sobre a importância, o valor do coração de Jesus, né, para a Igreja, para os fiéis, e também como uma resposta diante dos desafios do mundo. E essa carta do Papa, ela vem, vamos dizer assim, para continuar, na verdade, uma mensagem que ele lá na Fratelli Tutti e também na Laudato Si, né, quando fala sobre a fraternidade que devemos ter, o cuidado que devemos ter com a criação, então vem que como completar. Alguns chamam até que é o testemunho espiritual do Papa Francisco, né, ao falar desse amor do coração de Jesus e que pode salvar, né, a humanidade. Uma resposta muito atual para as crises que a gente tem enfrentado hoje em dia, né, nos nossos dias.
É muito interessante, né? Porque o Papa é praticamente um presente mesmo, né? O último documento grande que ele escreve nessa encíclica para nós é do ano passado, né? 2024. E assim, e trazer isso, resgatar. Eu acho que é interessante, ele fala em alguns momentos, quem ainda não leu, vale muito a pena ler, sobretudo quem ama muito o nosso querido Papa Francisco, né? Que deixou um testemunho muito bonito no mundo, né? A gente poder ler e encontrar esse tesouro espiritual que ele realmente deixou para nós através desses ensinamentos. Mas é interessante, ele fala, num mundo hoje tão complexo, tão cheio de problemas e tão racional, resgatar a figura do coração, é um pouquinho isso que ele vai dizer, né? Justamente. É interessante que ele vai usar o conceito para esse mundo nosso de hoje de mundo líquido, né? Vai chamar o mundo líquido. Já no comecinho, no primeiro capítulo, ele inclusive começa falando sobre isso, né? Que esse mundo líquido então seria justamente esse mundo da superficialidade, né? Aí no número 2 do documento ele vai falar assim que é preciso recuperar a importância do coração quando nos acomete a tentação. E que são as tentações que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Da superficialidade, a tentação do viver apressadamente, sem saber para quê, de nos tornarmos consumistas insaciáveis, escravos de uma engrenagem. Interessante ele chamar isso, né? Que nós estamos dentro de uma engrenagem sem nos dar conta, né? De uma engrenagem de um mercado que não se interessa pelo sentido da nossa existência, né? E por isso tantos corações vazios. E diante disso, então, ele repropõe para nós olharmos para o coração de Jesus, tanto que depois ele segue falando, fazendo esse convite, precisamos regressar ao coração, né? Então, descobrindo o valor do coração e depois encontrando no coração de Jesus um modelo para que nós possamos ter um bom coração, né? Os mesmos sentimentos do coração de Cristo, né? E isso é interessante porque se voltar ao coração não significa uma espiritualidade assim, muito nas nuvens, né? Porque o coração é algo muito forte, muito importante, não é um sentimentalismo, né? Mas o coração demonstra o projeto do próprio Jesus, né? Sim. Tanto que ele começa falando, já no primeiro capítulo ele vai colocar justamente o que seria o coração, né? Para os grandes filósofos gregos, né? Então, partindo do termo cardia, né? Então, que o coração é justamente a sede, né, das decisões. Aqui ele vai falar a sede das decisões, da moral, a sede da moral pessoal e social da pessoa, né? Então, os gregos já conseguiam ver no coração esse aspecto central do indivíduo, da pessoa. E depois ele parte para a interpretação bíblica, como que a Bíblia vai ver o coração. Que o coração, então, é a sede da inteligência, é a sede do discernimento, o discernimento sobre os desejos, a vontade, né? Então, assim, ele nos mostra que o coração, de fato, ele é o centro da pessoa humana, né? Da onde emana todas as nossas pulsões, os nossos instintos. E por isso que é preciso recordar do valor do coração, né? E aí até, inclusive, ao falar do coração, partindo desses conceitos do grego e do bíblico, ele vai falar como se encontram os corações de muita gente, né? Se encontram vazios diante da superficialidade que se vive hoje, de um mundo de ilusões que se vive hoje, o coração se encontra vazio, apesar de parecer cheio. Aí o Papa, do estilo do Papa ser, né, meio brincalhão em falar a partir de coisas muito simples do cotidiano e da própria vida dele, ele vai citar, em uma das passagens, vai citar uns docinhos que a avó dele fazia, uns pasteizinhos doces lá, né? Então que enchia, ficavam cheinhos e tal. E na hora deles irem comer, era só vento, não tinha recheio nenhum. E aí a avó dele chamava como que é? Biscoitos de mentirinha, né? E com isso ele está dizendo que tem muitos corações que se acham cheios, mas na verdade se encontram vazios. São corações de mentira. E nisso ele nos propõe a regressar, meditar sobre o nosso coração, o valor dele, mas nos coloca
aí o coração de Jesus, e aí nós vamos vendo durante a encíclica, né, a importância que a igreja, não só de Santa Margarida Maria Alacoque, dentro dessa experiência que ela fez lá no século XVI, mas que a igreja desde a Bíblia, né, principalmente do Evangelho de João, dá de valor para esse coração, né, importância para esse coração. E o que ele nos ensina, e que depois tantos santas e santas, doutores da igreja, né, foram trabalhando e tiveram como fonte de suas espiritualidades, a ponto de surgir várias congregações como temos hoje, congregações do Sagrado Coração de Jesus, né, várias congregações e institutos. Ouvi um padre falando, um padre deoniano, né, então, falando justamente isso, que hoje em dia são cerca de mais de 80, o Papa vai citar duas, né, na sua encíclica, mas tem mais de 80 congregações, institutos de vida religiosa masculina, feminina, né, que tem como carisma o Sagrado Coração de Jesus. É muito interessante. Como É algo muito forte, né? Espiritualidade, Isso, isso de fato, porque o mundo hoje passa por muitas crises, né? Mesmo essa questão racionalista, ela é tão forte, às vezes parece que tudo está aqui, né? No que a gente produz, né? E a gente voltar ao coração sem perder, não é perder a racionalidade das coisas, mas é poder dar um pouquinho mais de ternura. Ele trabalha muito esse tema, né? Dar um pouco mais de ternura nas relações, porque às vezes as relações são vazias justamente porque falta isso, né? Hoje o descarte, o consumismo, então as pessoas são usadas e usam as pessoas, e de repente falta a ternura, falta a escuta, né? Escutar com o coração, né? Então, voltar ao coração é redescobrir muitas vezes o sentido da vida, da nossa existência nesse mundo, da nossa missão, né? Ele fala assim dos fragmentos, tem um tópico que ele diz que o coração, ele une os fragmentos, né? E assim, quando ele se refere a um coração fragmentado, ele vai justamente dizer isso, né? Que então quer dizer, as nossas emoções vão para um lado, as nossas capacidades, a nossa inteligência, a nossa razão vai para um lado, porque o coração, ele passa, né, que diz que até tem uma passagem bíblica, que, se não me engano, de Paulo, que vai falar justamente, né, que a fé, ela entra pelos ouvidos e chega no coração, ou seja, passa para o intelecto da gente, mas chega ao nosso coração, gerando aquilo que o Papa vai chamar de afeto, né? E aí ele lembra então, por exemplo, de muitos momentos da vida onde, comparando as pessoas que se sentem amadas, né? Então, como que é importante a expressão da compaixão para com o outro, ou quando o outro lhe machuca, a pessoa dizer: meu coração ficou ferido, magoado. Então, mostrando o coração justamente como essa sede dos sentimentos, mas não só dos sentimentos, né? Mas uma sede também das capacidades de racionalizar, né? Sobre as realidades que aí estão, né? O Papa Francisco sempre foi muito preocupado em cuidar das pessoas, né? O cuidado. Então, acho que nesse sentido que é interessante, é um presente que ele deixa, essa última encíclica, né? Porque um homem que todo o pontificado dele foi cuidado das pessoas, né? Sim. E da onde ele buscava essa inspiração? Ele já demonstra isso. É do coração de Jesus, né? É da prática de Jesus que a gente busca a inspiração para cuidar. Não é um assistencialismo, né? Mas é um cuidado que brota mesmo do cuidado que Deus tem para com a humanidade, né? Justamente. E acho que isso é muito importante a gente resgatar, né? Porque, de fato, a nossa missão tem que passar por essa ternura, por esse cuidado das pessoas, né? Senão a gente só vai reproduzir frases, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é realmente com que as vidas sejam transformadas por essa palavra que se fez homem, que habitou entre nós, né? É por isso que ele cita tanto, quando ele vai falar do coração, ele cita tanto o Evangelho de João. E principalmente uma das imagens que vai acompanhar praticamente toda a encíclica é o coração transpassado de Jesus na cruz, né? João 19. Então, a partir desse coração transpassado, nós vemos da onde jorrou sangue e água, a fonte, né, de graça, de sacramentos, né, que forma a igreja, também é uma fonte de onde jorra todo o amor e a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus por nós, né? E que nos fazendo se sentir amados, então, por Ele,
somos capazes, sendo transformados nesse coração, né? E aí, como jesuíta, ele vai usar o símbolo do fogo. Santo Inácio já vai usar esse símbolo do fogo, né? Que então o coração que gera esse afeto, sendo transformados por esse amor que emana do coração de Jesus, dessa fonte, né, aberta do coração de Jesus, né, do coração aberto de Jesus, que se torna uma fonte, melhor dizendo, para nós. Então, no nosso coração é gerado esse fogo, esse afeto, que faz com que a gente tenha também essa mesma postura de Jesus, do Cristo, né, de nos aproximar do outro, de deixar o outro se aproximar da gente e de não temer de exprimir os nossos sentimentos, as nossas emoções, como Cristo não temeu, né? E aí ele então faz usa de várias passagens bíblicas, como uma Léxio Divina, né? Para nos mostrar isso. Quando no segundo capítulo ainda ele vai falar sobre os gestos, o olhar, né? As palavras de Jesus, que expressaram toda essa aproximação e essa acolhida que também Jesus fez com cada um de nós, né? E que, claro, nos convida também a termos as mesmas atitudes para com os outros, né? Isso é interessante. Então, dentro da própria aparição, da experiência de Santa Margarida Maria, né? Mesmo hoje nós estamos com uma imagem aqui, né? A imagem vai ajudando a gente a compreender esses símbolos, né? Porque, de fato, um coração não está para o lado de fora, está para o lado de dentro, né? Isso, mas no simbolismo, né? E aí o senhor dizia, né? Do fogo, tem a cruz, tem a coroa de espinhos, né? É um coração que se tornou acessível, né? Então, a gente pintar ele para fora do peito de Jesus é mostrar isso. Esse coração não está fechado, né? Esse coração está aberto para a humanidade. Ele jorra, isso que o senhor dizia, né? Jorra misericórdia pelo mundo, né? Então é Jesus que nos amou, né? Por isso que o nome da encíclica é isso, né? Jesus que nos amou a humanidade plenamente, fazendo com que de fato o seu amor fosse acessível, né? Não é um amor para poucos, não é um amor privilegiado de alguns, mas é um amor que vai chegando a todos, né? Sim. Antes dos capítulos tem o preâmbulo, né? Então, no preâmbulo, quando ele vai colocar, né? Ele nos amou, né? Como diz Paulo, e depois algumas recordações da passagem de João, que ele nos chama não de servos, mas de amigo e tudo mais. Ali ele já coloca, né? No começo da encíclica, ele já vai colocar, né? Que o primado de todo, na verdade, apostolado, o primado da nossa fé cristã, né? O princípio de tudo se reconhecer amado por Jesus. E Jesus faz questão disso, né? Que a gente se reconheça amado por Ele, né? E amado não por causa de sacrifícios que nós possamos fazer, amados pelo fato de nós sermos filhos e filhas de Deus, né? E principalmente nas nossas misérias, o quão importante é se deixar se aproximar desse amor, ser acolhido por esse amor. Porque como você, né, Padre Everton, citava a imagem do coração de Jesus, que é uma imagem que nós temos a partir de Santa Margarida Maria Alacoque, né, no século XVI, XVII ali, né, entre 1673 a 1675, é que ela tem as três grandes aparições, onde o Senhor se revela com essa imagem, como a imagem que nós temos aqui, e tão bonita, por sinal, aqui no nosso estúdio, né? Mas antes disso, já se tinha uma devoção ao coração de Jesus, né? Mas era uma devoção mais interior, né? Assim, mais intimista, né? Temos aí Santa Gertrudes, lá pelo século XII, XIII, se eu não me engano, Santa Gertrudes de Elfita, em que ela também é considerada uma grande apóstola do coração de Jesus, mas ainda a sua devoção está baseada em uma devoção que contempla o interior do coração de Jesus, né? A partir de Santa Margarida, nós temos essa revelação, por isso esse coração exposto, é uma revelação do coração de Jesus,
onde na primeira aparição ele vai falar justamente isso, né? O meu coração que tanto ama a humanidade, né? Que tanto amor tem pela humanidade. Onde nisso daí já nos quebra aquelas barreiras do receio de se aproximar desse coração. Numa segunda aparição, o Papa também nos recorda isso na encíclica, numa segunda aparição, aí já então ele vai se referir, né, aos sofrimentos que esse coração passa, né? Na primeira, quando ele revela o coração dele, ele vai mostrar que esse coração chagado, esse coração coroado de espinhos, esse coração ladeado por fogo, esse fogo, mas um fogo de amor, né, encimado pela cruz, e que nos remete ao coração transpassado na cruz, é um sinal, né, de todo o sofrimento que ele passou, mas por amor a nós, né? Não como um sinal de uma cobrança, olha como eu sofri por vocês, mas como eu amo vocês. E aí então na segunda aparição a Santa Margarida Alacoque, ele vai dizer para ela, né, que hoje os sofrimentos dele, mais do que os sofrimentos do Calvário, são sofrimentos causados por tanta gente, né, que já salvas por ele, né, tanta gente que já até conhecendo o amor dele, ainda não aceitam esse amor, ainda não vivem esse amor, né. Então o que mais faz sofrer, né, ele diz nessa segunda aparição a Santa Margarida, o que mais faz sofrer o coração dele é esse desprezo, né, que as pessoas têm pelo amor dele, né? As infidelidades a esse amor dele, a esses sentimentos do coração dele, aos pecados cometidos não só por aqueles que estão fora da igreja, né, mas principalmente até por aqueles que estão dentro da igreja, que conhecendo o coração de Jesus, não vivem, não transbordam, como ele transbordou esse amor, não vivem, não transbordam este mesmo amor pelos irmãos, né? Onde depois, na terceira e última aparição, em 1675, ele vai fazer esse convite à reparação, a esses sofrimentos, e aí então começa a se construir toda aí a devoção e vai fazer o grande pedido, né, para que esse coração tenha uma festa solene, para que seja lembrado nessa solenidade do seu coração, toda essa expressão do amor dele pela humanidade, né? Um amor que salva, um amor que redime, um amor que reconcilia, e um amor também que transforma. Por isso esse fogo em torno do coração dele, né? Então não é um fogo em que o pecador será queimado, não, mas que o pecador será purificado, né? Redimido, reconciliado. É um fogo transformador, né? Então assim a gente vê que na devoção ao coração de Jesus e nessa espiritualidade nós podemos alcançar, né? Se, como alguns santos dizem, né? Nos convidando até mesmo a essa amizade, né? Ao entrar no interior desse coração, a ter esse relacionamento de amizade com o coração de Jesus, se deixar transformar por essa labareda de amor que tem esse coração. Nossa, né? Isso é muito bonito, né? E é isso que a gente, essa grande festa que ele pediu, que a gente vai celebrar essa semana, né? Sim. E é sempre interessante porque é uma festa que ainda é um resquício das festividades pascais, né? Então ela sempre acontece na sexta-feira após o Corpus Christi, a segunda sexta-feira após o Corpus Christi, né? Então celebramos o Corpus Christi, a instituição da Eucaristia, o amor de Jesus que se dá no pão e no vinho, né? E na sexta-feira, fazendo memória também da entrega dele na cruz, a gente faz então essa festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Já vinculado no sábado com o Coração de Maria, né? Então, assim, é uma festa muito bonita que nós queremos bem celebrar, né? Até o senhor comentando isso daí, né? Eu lembro que o nosso bispo, quando lançou a carta pastoral, nas primeiras palavras dele, ele vai falar, né? Nesse mês, com tantas festividades, né? Ora, começamos aí com
começamos com a Ascensão do Senhor, passamos pelo Pentecostes, vamos celebrar São João, São Pedro, né? Temos os nossos santos juninos, né? Vamos estar celebrando a solenidade do Coração de Jesus e depois no sábado, nesse dia 27, né? Essa grande solenidade, onde também depois, né? O próprio São João Paulo II, em uma das solenidades do Sagrado Coração de Jesus, aí eu me perco um pouquinho na data, mas se eu não me engano, 1980, 85, onde, em uma dessas celebrações, o Papa institui também, né, dentro da solenidade, institui uma manhã, né, um dia, melhor dizendo, um dia, porque aqui nós celebramos amanhã, né, teremos a manhã de espiritualidade, né, de oração pela santificação do clero, e o Papa São João Paulo II, em uma solenidade dessa, que vai instituir também, né, um dia mundial de oração pela santificação do clero. E com que propósito? Para que nós, né, que fazemos parte do clero, possamos ter os mesmos sentimentos do coração de Cristo, né? Nossa, esse mesmo, é por isso que rezamos, temos essa manhã, temos esse dia em que o nosso povo, né, nós quanto igreja, né, nós todos quanto igreja, quanto batizados, participantes do corpo místico de Cristo, somos chamados a estar rezando para que principalmente, né, aqueles que nos trazem o pão da vida, que é Jesus, que atualiza a sua expressão de amor salvífica, né, na Eucaristia por nós, nesse sacrifício incruento, que nós possamos ter, né, os sentimentos do coração de Cristo. Quer dizer, a sua compaixão, a sua misericórdia, sua capacidade de acolhida, a sua capacidade de recompor aquele que caiu, levantar o que caiu, né? Levar uma nova vida através da mensagem que nos traz a palavra e nos traz o próprio Deus, o próprio coração, enfim, né? É um dia também que para nós é muito importante. Né? Nossa, isso é muito e bonito. Está totalmente ligado à festa, à solenidade do Coração de Jesus. Nossa, que bom. Fica aí para você de casa. Você sabia que o dia do Coração de Jesus é o dia de rezar pelo clero, pela santificação do clero, né? De fato, aqui na Diocese a gente faz uma manhã onde os padres se reúnem, mas isso acho que traz um pouco aquilo. Depois São João Maria Vianney, patrono dos padres, né? Ele tem aquela frase bem conhecida que certamente todo mundo já escutou, né? Que o sacerdote é o amor do coração de Jesus, né? Porque de fato, né, a nossa missão no mundo tem que ser essa, né? Ser uma expressãozinha desse amor que é tão grande. Porque acho que nesse sentido, né, nós padres, primeiro a gente experimentou esse amor, né? Que de fato não somos perfeitos, temos tantas limitações, fragilidades. A gente experimenta esse amor que nos reconstitui, que nos cura as feridas, para que a gente possa curar as feridas do povo, né? Então isso é muito bonito, porque é um coração que acolhe realmente a todos, o clero e esse povo de Deus que o clero ajuda a santificar através dos sacramentos, através da missão, né, da vivência apostólica que temos, né? O nosso chamado, né, Padre Everton, surgiu, e isso o Papa ele vai trabalhar também na encíclica, mas no final, né, onde ele faz um convite, um apelo, né, quando ele fala da reparação, mas ele termina a encíclica falando que nós precisamos nos deixar enamorar pelo coração de Jesus e levar os outros a se enamorarem também por Jesus. E quando a gente para pensar no nosso chamado, né, para servir a Deus dentro da igreja como padres, né, o nosso chamado, ele foi a partir de uma experiência, eu penso tanto a minha como do senhor e os padres que nos escutam, né, os religiosos que nos escutam, e também os evangelizadores que nos escutam, né, que participam dessa igreja viva nas pastorais, movimentos que nós temos, né, nas nossas comunidades eclesiais. Esse chamado, nós só conseguimos, né, responder o sim a ele por nos sentirmos, por nos deixarmos, melhor dizendo, enamorar por Jesus, né?
E por essa amizade que foi sendo gerada, criada e que fez com que a gente entregasse a nossa vida, desse o nosso sim também para essa missão evangelizadora, né, da igreja, né? Então, na verdade, a encíclica vai culminar nisso, né, em que os nossos corações são chamados a ter essa intimidade com o Senhor, né, a se enamorar com o Senhor. Tem um cântico, né, tem uma musiquinha que agora eu estou me lembrando aqui, em que diz justamente isso, né? Enamorados de Cristo, enamorados do Senhor. É de uma comunidade que tem aí, uma comunidade de vida, e que eles cantam isso, né? Porque esse sentimento, né, que primeiramente partiu de Cristo por nós, Ele revelou para nós, no chamado que nos fez, e que nós correspondemos, faz com que a gente, ao se sentir amado, se sinta felizes também, né? E felizes nessa missão de poder levar ao mundo, levar as pessoas, aos corações vazios, como antes nós dizíamos, dentro de um mundo mergulhado nessas novas tecnologias, nessas ilusões todas, nesse vazio, né, nessa superficialidade, levar esse amor que é o amor concreto de Jesus, né? E como o senhor bem falava, né, em que não nos faz viver em uma bolha, muito pelo contrário, né? Tem até mesmo o Papa, ele vai falar na encíclica, eu gostaria de achar, porque eu acho muito interessante isso, que ele vai falar dos desafios que hoje a igreja ela enfrenta, que um deles era justamente daí, né, no século XVII, quando surge as aparições, né? A igreja vivia em um momento em que se tinha aquela heresia do jansenismo, né? Onde havia, na verdade, a graça deveria ser conquistada por muito esforço da gente, por sacrifícios. Havia aqueles predestinados à salvação, né? Então, um grupo de uma elite religiosa, né? E aqueles ali que teriam que se esforçar muito para alcançar a salvação. Quer dizer, sem reconhecer o amor, esse amor que é uma riqueza insondável do coração de Cristo, né? E aí então Jesus aparece e faz todas as revelações, mostrando, não, meu coração é uma fonte de amor e de misericórdia, uma fonte de salvação. Uma fonte a todos, né? Acessível a todos. Um coração aberto. O coração chagado pela lança é um coração aberto, né? Da onde jorra esse amor e para todos. Agora, o interessante é que o Papa vai citar, eu gostaria de encontrar aqui, padre, ele cita 3 pontos, que não é só esse, né, não sei se eu vou encontrar aqui a forma rápida, mas desses 3 pontos que fala justamente que são 3 desafios, né, que a gente enfrenta na nossa atualidade, né, que é de alguns se sentirem assim, só vão se sentir amados se forem perfeitos diante de Cristo, né? Mas ele fala também sobre outros 2 pontos que eu gostaria de encontrar aqui. Deixa eu ver, eu marquei, mas estou procurando aqui, não estou encontrando. Aqui, deixa eu ver. Amor por Enquanto amor. O senhor procura, né, eu vou convidando o pessoal a rezar, né, nesse dia de santificação pelo clero, rezar por cada um dos padres. Então convido você de casa a fazer sua oração, né, no dia do coração de Jesus, na próxima sexta-feira, né, fazer a sua oração pelo seu padre, pelos padres que estão na paróquia, né, os padres que se doam ali no dia a dia, rezarmos por todo o clero, pela santificação também dos nossos diáconos, rezarmos pelo nosso bispo diocesano, para que tenha força, lembrar também do nosso bispo emérito, né, todos os bispos no mundo inteiro, rezar pelo Papa,
Papa, né? Então é o dia de santificar, porque sem a vida de oração também a gente não consegue levar adiante a nossa missão evangelizadora, né? E eu gosto sempre de dizer lá na paróquia, né? Porque um padre ele é bom e é santo quando realmente o seu povo também reza pela sua santificação, né? Então o nosso povo diocesano rezar pela santificação do nosso clero diocesano, para que a gente possa juntos, pastores e ovelhas unidos, levar adiante a missão. Então nós contamos muito com a sua oração nesse dia de santificação pelo clero, né? Para que a gente possa se fortalecer cada vez mais na fé, né? Então, padre, agora eu encontrei aqui, obrigado por você ter me salvado nesse momento, mas no capítulo 3 da carta, este é o coração que tanto amou, quando o Papa apresenta, né? O coração de Jesus, e a igreja refletir sobre o mistério desse coração. Lá na página 43, isso, na página 43, então no artigo 86, 87, 88, achei muito interessante, porque o Papa Francisco, ele levanta aqui 3 desafios que nós enfrentamos hoje, né? E que precisamos meditar a partir do coração de Jesus para que tenhamos uma espiritualidade cristã sadia, né? No 86, no artigo 86, ele vai falar justamente sobre isso, nessa época onde o jansenismo estava crescendo de uma certa forma, e aí como foi importante, né, a mensagem do coração de Jesus através de Santa Margarida Maria Alacoque, aonde ali, até Pio XII, né, ele vai citar na Aurietis Aquas, né, numa encíclica que ele fala sobre o coração de Jesus, ele cita o seguinte, que essa atitude elitista, né, chamando a atenção para a atitude elitista de alguns grupos que vinham a Deus tão alto, tão separado, tão distante, que considerava as expressões sensíveis de piedade popular, como a de Santa Margarida Maria Alacoque, o que ela propunha, adoração eucarística, né? Essa devoção, essa contemplação a Jesus sacramentado, onde se expressa também o amor do coração dele e todas as mais devoções, essa piedade popular, perigosas e necessitadas de um controle eclesiástico, né? Então, nisso daí, ele vai afirmar que hoje, aí o Papa, né? Hoje, mais que o jansenismo, que é essa visão toda, enfrentamos um forte avanço da secularização, que visa o mundo livre de Deus. Então hoje nós não temos, de uma certa forma, tanto essa, vamos dizer assim, heresia jansênica, né? Mas nós temos esse problema da secularização, desse mundo que acha que pode viver sem Deus, né? Que Deus não é importante, que o que Ele nos passa, o que Ele nos revela como especialista de coração não é importante. Que um dos desafios de hoje seria o segundo desafio aí depois do período do século XVII, o de hoje é desse ateísmo, né? E esse neopentecostalismo que nós também encontramos. Ele cita a secularização e depois ele vai falar aqui também que gostaria de acrescentar que o coração de Cristo nos liberta, ao mesmo tempo, de outro dualismo, que é esse dualismo de comunidades e pastores concentrados apenas em atividades exteriores, em reformas estruturais desprovidas do Evangelho, em organizações obsessivas, em projetos mundanos, em reflexões secularizadas, em várias propostas apresentadas como requisitos, por vezes, que pretendem impor a todos. Ou seja, nós temos aqui, né, esses desafios, de um lado, de ter, vamos por aquele que aquele que acha que não precisa, que acredita que não precisa, ateísmo prático, né? Não preciso de Deus para orientar a minha vida, para me ensinar a viver, né? E é no coração dele que eu encontro a verdade sobre o que é compaixão, o que é realmente amor, né?
que não é um amor como o amor que nós conhecemos, que é um fruto do romancismo europeu aí, né? Mas é um amor que socorre o outro, que se abaixa ao outro para levantá-lo, né? Nós vemos isso, que Deus, por nos amar tanto, Ele se abaixou, se esvaziou de si mesmo e se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Se abaixou a nossa condição humana para nos salvar. É um amor que socorre, né? Então, aqui nós vemos esses que não consideram esse amor, mas por um outro lado também, tem esses que não só os neopentecostais, né? Mas aqui como diz o Papa, aqueles que pretendem impor, né, um certo rigorismo religioso, moralista aos outros, né, o que é pregado aos outros. O que nós falamos hoje do clericalismo, né, que existe também, né, aonde para que você alcance a graça, você tem que fazer muitos sacrifícios, né, onde tudo é visto como o pecado, e uma vez que você se vê pecador, você está como que fora do alcance de Deus, se esquecendo que Deus nos salvou por sua graça, né? Então, ele vai nos mostrar. Eu achei muito interessante essa passagem, onde ele fala da importância da devoção ao coração de Jesus, de ser essencial para a nossa vida, porque faz com que a gente esteja atentos a isso, né? Sim. Que bom, a gente essa hoje ficou dele. com um aperitivo, né? Mas vejam quanta riqueza temos nesse documento. Eu deixo esse convite para todos que estão conversando conosco, né? De ler, de aprofundar. Entra no site do Vaticano, compra um exemplar para ler, para aprofundar, né? Hoje a gente fez um aperitivo, uma conversa que já está chegando ao final, nossa conversa de hoje aqui, né? Tá. Mas que sirva mesmo para ajudar as pessoas a se aproximarem desse coração e ajudar o clero também a estarmos cada vez mais num caminho de santidade, de busca de levar esse amor de Jesus que restaura a muitas vidas, a muitos corações. Já no momento final da nossa conversa, nosso bate-papo aqui, já agradecendo muito sua presença, né? Eu te queria deixar um abraço, uma bênção especial ao pessoal do Apostolado da Oração, né? Sua devoção bonita, toda primeira sexta-feira do mês, rezando. Eu gosto de dizer para o pessoal lá do Apostolado lá da paróquia, né? Que todo mundo que precisa de oração pode buscar num membro, num apóstolo da oração, né? Uma força, porque é alguém que de fato reza constantemente pelo desagravo dos pecados cometidos contra o coração de Jesus, mas para que esse amor preencha as vidas, né? Então deixarmos um abraço, eu peço que o senhor nos dê uma fala final, deixe uma bênção especial para o pessoal do apostolado e um convite para que a gente possa se afeiçoar cada vez mais a este coração aberto e acessível para todos nós, né? Bom, primeiramente, então, o que eu gostaria de aproveitar nesse momento, né, o ensejo de estar aqui, de convidar aqueles que estão nos acompanhando, né, conhecendo melhor o coração de Jesus através da encíclica do Papa, né, através dessa encíclica do Papa que nos revela o quão amoroso, terno, zeloso, cuidadoso, né, que vem ao nosso encontro e nos permite ao encontro dele, que é o coração humano e divino de Jesus, que é namorado por esse coração, se deixando enamorar por esse coração, pudessem procurar, né, também os membros do Apostolado da Oração em sua paróquia, né? Hoje as exigências não são mais aquelas como antes se tinha, né? Participar das 9 primeiras sextas-feiras do mês, mas depois da recriação do Apostolado da Oração, feito pelo Papa Francisco, né, nos novos estatutos, o que se pede para ser um membro do Apostolado da Oração é que se tenha a disponibilidade de participar das reuniões mensais, de participar da adoração ao Santíssimo Sacramento, de rezar, fazer oferecimento diário, né, de participar das missas nas primeiras sextas-feiras. Então, ter essa disponibilidade, né, e viver realmente esse apostolado. A nossa missão é rezar pelas intenções da igreja, não só pelas intenções da igreja, né,
como que o Papa nos propõe, mas pela nossa igreja particular, as necessidades da nossa diocese, as necessidades da nossa paróquia. A nossa missão é uma missão de oração, mas uma missão também que nos leva a uma missão, né? A nos envolvermos, né, na vida comunitária, na vida apostólica ali, na nossa comunidade, onde quer que nós estejamos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é esse convite, que você pudesse estar procurando um membro do apostolado para conhecer melhor sobre o apostolado da oração e que com certeza será muito bem recebido, né? Quero agradecer mais uma vez a imensa gentileza de me convidar, eu que sou tão novo, gente, aqui nessa missão do apostolado da oração, como diretor espiritual do apostolado da oração. Agradeço o convite, nosso bispo diocesano, né, que me fez para ser o diretor espiritual. A experiência que eu tenho, Padre Everton, né, nós já trabalhamos juntos certa vez, é de estar acompanhando o apostolado na paróquia, né? Então eu conheci a partir dali, né? Então, como que é belo para um padre, né? Nisso eu sou muito grato a Deus, né, pelas experiências que eu passei na misericórdia e do amor dele por mim. Sou muito grato por essa confiança que me foi dada para estar no apostolado da oração, porque isso me leva a aprofundar mais, né? O que a igreja fala sobre o coração de Jesus e que fala desde muito tempo sobre o coração de Jesus. Então, para mim, está sendo uma riqueza tremenda, né? Foi a minha primeira experiência, os irmãos que me acompanhem, qualquer coisa não, rezem por mim, eu peço as orações, porque está sendo minha primeira experiência em estar falando aqui sobre a Dilexius, né, a carta do Papa. Então peço que vocês rezem por mim, confiem nas nossas orações por todos vocês e dos nossos membros do Apostolado da Oração. Terminando aqui, então gostaria de, pedindo pela intercessão de São João Eudes, né, que foi o primeiro que fez as celebrações ao Sagrado Coração de Jesus, também lembrando de São Francisco de Sales, Santa Francisca também de Chantal, né, que graças a eles foi formada a congregação, né, da Visitação, aonde entrou, né, as visitantinas, aonde entrou a irmã Santa Margarida Maria Alacoque, pedi a intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque também, né, e São Francisco Xavier, para que venha sobre todos os membros do apostolado da nossa diocese, que venha sobre os coordenadores das nossas paróquias, das nossas foranias, a nossa coordenadora diocesana, né, Maria José, o coordenador do Mégio, Leonardo, né, e sobre todos vocês. A bênção que emana deste Deus que é rico em misericórdia, em compaixão, em ternura e que com seu amor quer nos transformar e preencher o vazio que o mundo se encontra e que os nossos corações, por hora ou outra, também possam se encontrar. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre George, obrigado a sua companhia. Te aguardo novamente a semana que vem para mais um episódio do nosso Pastoreando.